Bom dia, bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de estudo do Espiritismo. Vamos aguardando o pessoal entrar, enquanto a gente vai aqui revisando rapidamente o nosso conteúdo da semana passada, que é o que a gente faz sempre. Até porque é um conteúdo que tem uma conexão com o que a gente vai falar hoje. A gente está aqui no nosso estudo do Espiritismo. Deixa eu mandar a live pro pessoal antes de começar a falar, peraí. Vamos encaminhando a live pro pessoal que vem sempre. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de ao final Brasil. Aí, voltamos, vamos lá. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente viu o cérebro inicial e a lei da conservação. Então, o cérebro inicial, que é o sistema límbico, o território do domínio das emoções, a parte mais ligada aos nossos instintos, né, os nossos impulsos, o nosso subconsciente. Também a parte onde nós arquivamos as experiências e os registros da nossa vida. Tem uma frase que eu trouxe aqui para a gente lembrar, é a residência dos nossos impulsos automáticos. E nós vimos também a lei, são 3 leis. A gente está estudando a relação das leis morais com os andares da nossa casa mental, os andares do nosso cérebro. E aí a gente viu que relacionada a essa parte do cérebro inicial, nós temos a lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição. Nós vimos na semana passada a lei de conservação. Deixa eu arrumar um pouquinho o ângulo aqui, vamos ver se melhora. Nós vimos na semana passada a lei de conservação. E hoje nós vamos ver aí a lei de reprodução e de destruição. Nós falamos, né, dentro da lei de conservação, nós falamos sobre o instinto de conservação, a necessidade que traz para a gente uma necessidade de preservar a nossa vida. Toda a construção do planeta Terra, ela existe exclusivamente para que haja a experiência do ser humano. Então a gente tem o quê? A primeira coisa que a gente tem programado é o quê? É mantenha-se vivo, para que possa continuar a espécie humana e possa continuar o quê? A experiência do ser humano, que é essa dinâmica que a nossa alma vivencia encarnada aqui no planeta Terra. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Comenta aí. Quem está me ouvindo, se vocês estão me ouvindo direitinho. Então, o que fala a lei da conservação? Para a gente resumir, finalizar e fazer a nossa oração para começar hoje. Instinto de conservação, né? A necessidade de viver, os meios de conservação, os suprimentos das nossas necessidades, que Deus deu tudo que nós precisamos na Terra. Tudo que existe, de alguma forma, é um desdobramento, uma recombinação aí dos elementos que a gente encontra na Terra. Também o alimento e por aí vai. Vimos também o gozo dos bens terrenos e o necessário o supérfluo, ou seja, o que existe na Terra existe também para que a gente possa aproveitar, mas dentro aí da relação do necessário e do supérfluo tem que tomar um cuidado para ter uma ponderação, para não exagerar. E vimos também as privações voluntárias. Bom dia, Dê. Tá me ouvindo bem? Bom dia, Dê. Tá conseguindo me ouvir bem? Que eu troquei o fone hoje. Aí eu queria saber se tá dando para me ouvir bem. E eu tô resumindo aqui o que a gente viu na semana passada. A gente falou também sobre as privações voluntárias, que se forem privações que beneficiam... tá conseguindo me ouvir bem? Se for privações que beneficiam, legal, que beneficiam um próximo por caridade, são muito bem-vindas. Agora, a gente passar privações e sofrer só por sofrer não tem sentido e isso não agrada a Deus. A gente tem que entender que isso não agrada a Deus, ok? Então vamos lá, tomar uma aguinha aqui, gente, pra gente começar o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vou fazer uma introdução aqui pra gente falar sobre a existência, sobre a nossa origem aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de destruição e de reprodução. Vamos lá. Tomar uma aguinha aqui. Sem aguinha eu não sou ninguém. Então, continuando aqui. Vamos fazer nossa oração. Esqueci da nossa oração, desculpa. Então, vamos elevando o nosso pensamento. Pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda e toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Presença do Mestre Jesus Cristo nos acompanhando neste encontro, nesta aula, nesta live. Nos inspirando,
que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa alma se unam nesse momento, para que nós possamos ter o melhor entendimento de tudo que vai ser falado aqui hoje, que se una aos nossos conhecimentos prévios, que possamos interpretar de maneira funcional, positiva, possibilitadora, construtiva e edificante, para acrescentar novos pensamentos, novos comportamentos, novos sentimentos positivos para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Pedimos proteção e luz, e amor e paz para nós, para o nosso lar, para os nossos familiares e para todo o planeta Terra. Graças a Deus. Vamos iniciando com a nossa oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Uma breve introdução aqui sobre a existência. De onde viemos? Qual a nossa origem no tempo? Que extensão tem a história de que nós fazemos parte? Quais são as nossas raízes? Por quanto tempo nós duramos? Olha a conservação aí. Onde se situam as fronteiras finais da existência humana? Qual a origem da nossa inteligência? Então, o que a gente sabe é isso, que a gente é um princípio inteligente vivendo uma experiência encarnada aqui no planeta Terra. Todas as civilizações da história documentaram todas as civilizações da história documentada tinham uma versão própria da história da criação. Tais histórias constituem parte implícita da maneira como nos conhecemos e como conhecemos o propósito da nossa existência. No sexto dia, Deus criou o homem e o fez à sua imagem e semelhança. O trabalho do céu começou a ser feito na terra por seres conscientes, que somos nós, Homo sapiens sapiens, né? Na verdade, a origem do Homo não é o Homo sapiens sapiens, a gente sabe disso quando a gente tem aí, né, os primeiros exemplares. Eu tenho uma live que eu falo sobre isso, a nova era da consciência, tá na playlist Despertar com o Evangelho no canal. Mas a gente foi se refinando, se requintando cada vez mais. A gente já tinha talvez uma centelha disso, mas a gente ainda não exercia tanto, né? Então, continuando. Assim como em cima, também embaixo. O que significa assim como em cima, também embaixo? Tudo que existe no céu, no universo, no espaço, existe também no planeta Terra. A gente não imagina isso, e é essa conclusão que a gente vai chegar aqui de alguma forma. Olha lá, as forças e partículas que formaram as estrelas e em seguida os planetas fizeram também o nosso corpo. Porque nós temos realmente esses elementos, né? Quando a gente vai... Eu penso que a melhor maneira da gente ver a existência, a origem da existência, é unir a religião e a ciência. Existe muito uma questão, mas se aconteceu aquilo, não aconteceu aquilo. Aconteceu tudo de alguma forma, e tudo é de alguma forma uma analogia para o que realmente aconteceu, né? Tivemos aí o Big Bang, tivemos aí toda a parte espiritual, onde Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, e nessa criação material que Deus criou, através do Big Bang, onde toda essa poeira cósmica se uniu formando os planetas, as galáxias. Então a gente tem aí o planeta Terra e ele coloca o ser humano aqui. Então tudo é de certa forma uma obra de Deus. E nós somos feitos destes mesmos elementos que tudo que existe no espaço é feito. Então as forças e partículas que formaram as estrelas e em seguida os planetas também formaram o nosso corpo. Pensam alguns que nossa mente e nossa alma seguem os mesmos ritmos. Nós somos o microcosmo. Ou seja, a gente tem dentro da célula do nosso corpo representações, digamos assim, similares ao que a gente tem no universo, tá? Quando a gente vai estudar isso em detalhes, é muito interessante. Então, em nossa revolução mental e cultural, começamos a compreender e a expressar não só o mundo visível em volta, mas também os estágios do passado. Todos os estágios, olha só, do passado ainda vivem de alguma forma em nós. O espírito ainda ativo
do Rei do Céu, Deus, está encarnado de uma nova forma na Terra, em nós. Olha que legal. Então a gente tem que entender o quê? E aonde a gente guarda esses estágios do passado? É justamente nesse cérebro inicial que a gente está estudando, tá? A gente traz tanto registros dessa vida, que a gente não tem todos os registros dessa vida em nível consciente, como a gente traz registros de vidas passadas que estão guardados no nosso perispírito, mas que eles se manifestam aí dentro desse caminho que vem os registros do passado. Como a gente tem registros que vêm do nosso DNA, na nossa ancestralidade mesmo, genética, de muitas e muitas gerações. Então a gente tem todo o passado em nós, certo? E o que a gente tem que fazer isso? A gente tem que reorganizar isso. Para quê? Para que a gente possa evoluir individualmente e coletivamente como civilização. E aí, no nível mais ampliado, trazendo aí a nossa tão sonhada nova era de regeneração, tá? E para isso que existem as leis. As leis elas existem para trazer para a gente. Lembrando que a gente está falando aqui do estudo do Espiritismo, da codificação de Allan Kardec através da comunicação com os espíritos. E as leis divinas estão contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que Allan Kardec trouxe aí ao mundo. E as leis divinas, elas servem o quê? Para trazer todas as bases que a gente necessita para o nosso desenvolvimento moral e até para o nosso desenvolvimento material, uma vez que a gente vai criando uma consciência de cada coisa em seu lugar e do peso e da medida que a gente deve dar para cada coisa. Hoje a gente vai falar de um tema bem sensível, que é a lei da destruição, porque a gente vai abordar tópicos bem sensíveis, mas também muito importante para a gente entender. Então a gente vem da lei da conservação, que a essência é se manter vivo. Agora a gente vai para a lei da destruição, tá na parte terceira, o capítulo 6º aí do Livro dos Espíritos, tá? Então vamos lá. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Ou seja, aquela frase que a gente fala, é preciso destruir para reconstruir. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Ou seja, a gente lembrar que tudo que existe para honrar a Deus. Me lembrei muito agora da maratona Uma Vida com Propósitos. Existe para glorificar a Deus. O que é isso? Tudo é uma obra criada por Deus para essa dinâmica de evolução do princípio inteligente. Certo? Então vamos lá. A regeneração dos seres que cerca a natureza e os meios de preservação e conservação se fazem necessários que haja em algum momento a destruição, a fim de que não se dê antes desse tempo. Olha só que interessante. Então, vou reformular aqui o que foi falado, né? Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, então por que a natureza utiliza a preservação e a conservação? Porque, na verdade, tudo tem o tempo certo de acontecer. Tem o tempo certo da semente morrer para virar uma muda, tem o tempo da muda crescer para se tornar uma planta, tem o tempo da árvore, o tempo do fruto e tem o tempo do ciclo final da vida, né? Então, olha só, a preservação e a conservação, elas existem a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada fere o desenvolvimento do princípio inteligente. Então a gente já vai mais lá na frente falar sobre isso, mas vamos falar sobre desencarne antecipado, né? Quando a gente antecipa o desencarne, fere o desenvolvimento do princípio inteligente. O homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. E se não for assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. E é verdade, né?
Por isso que a gente tem que ver, e para mim me tocou muito essa lei da destruição, porque a gente tá nessa era aí que as pessoas estão banalizando a vida, né? E tudo que existe, tá sendo construída essa construção cultural para levar o nosso cérebro a ficar totalmente rendido aos impulsos. A gente não vai exercer o autodomínio e aí a gente vai entrar no loop que em algum momento a gente vai ter processos bioquímicos que vão cada vez mais direcionar a gente para uma depressão, para ansiedade crônica, por aí vai. E aí o que vai acontecer? A gente vai começar a banalizar a existência e, por fim, se entregar ao desânimo. Olha lá, a voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Percebe? Por que a gente não quer morrer? Por que a gente quer viver? Né? Porque a gente quer vivenciar a experiência. Em algum nível, a gente quer o quê? Fazer alguma coisa a mais. Né? Eu não quero ainda desencarnar, porque eu quero fazer coisas, eu quero viver coisas. E é essa vontade, é esse desejo de viver e de fazer que faz a gente progredir individualmente, coletivamente. E fazer o quê? Fazer valer a nossa encarnação aqui nesse planeta. Olha que legal. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite aí dessa oportunidade que Deus nos deu. Então, na hora do aperto, assim, é que a gente sabe, né? Que vem aquela coisa, não, mas eu quero que as coisas aconteçam, eu quero viver. Então, olha lá, ao lado dos meios de conservação, Deus colocou os agentes da natureza de destruição. Ou seja, é como se fosse o remédio ao lado do mal, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Imagina se fosse só conservação ou só destruição. Precisa ver esse ciclo da vida, né? De nascimento, crescimento, amadurecimento, crescimento, desenvolvimento, amadurecimento. E aí eu acrescentaria até a gente usando um pouquinho a teoria dos setênios e trazendo para a nossa vida, né? Nascimento, crescimento, amadurecimento. E um nível aí, que esse nível que a gente tem que desenvolver. É o nível de sabedoria, de transcendência. A gente chega na crise dos 40, que seria o auge do amadurecimento, a gente não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque a gente não tem uma cultura de transcendência, tá? Então é essa visão que a gente precisa construir na nossa cultura. Até porque a gente vai ter uma geração aí, os que sobreviverem, né, dessa cultura, enfim, que tá aí desgastando, né, o ser humano, a gente vai ter uma geração de idosos aí, com sérios problemas. Se a gente já está tendo um grande nível aí de problemas mentais entre os jovens, imagina quando ficar todo mundo idoso. Esse povo vai... E eu sei porque eu entendo disso, né? Eu tenho 2 idosas em casa e eu entendo disso. Os distúrbios emocionais, por mais que eles sejam sufocados por medicamentos, a mente, ela tem lá alguns processos que continuam agindo, e a alma também. Então, os que não se forem antes, porque a angústia da alma não ter se manifestado, vai ter um momento que vai saber que não vai fazer mais, então vai antes, vai virar um processo degenerativo do cérebro, da cognição e tudo. Então, é uma coisa muito séria. Então, falando aqui, a necessidade, por que existe então, será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? Não, em cada mundo a destruição acontece de acordo com o seu nível evolutivo, e ela cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados, ou seja, a gente não entende, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os flagelos destruidores, por que determinadas tragédias acontecem, mas elas estão diretamente ligadas ao nível consciencial baixo, evolutivo em que nós vivemos, tá? Que mais? Falando aqui sobre entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição à medida que o espírito sobrepuja a matéria, o horror à destruição vai crescendo com o desenvolvimento intelectual e moral. Ou seja, quanto mais o ser humano... Como a gente faz para acabar com o mal no mundo, gente? Como a gente faz para acabar com os flagelos destruidores? A humanidade precisa se desenvolver intelectualmente e moralmente. A gente tem aí, de certa forma, um desenvolvimento intelectual, mas a gente não tem o desenvolvimento
moral. E é por isso que o mundo tá como tá. Aí a gente reclama, não sabe por quê, né? Mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Porque no fundo, quando a gente fala aqui, ó, cessa a necessidade de destruição quando o físico e o moral se acham mais depurados. Mas a verdade é que a gente ainda vive uma vida muito material. É errado? Não é errado, porque a gente vive num mundo material e a matéria existe também para nos servir, mas não para que nós sejamos escravos dela. Percebe? A gente vive num mundo onde nós servimos a matéria. A gente trabalha para pagar conta, para poder cumprir aí os protocolos da vida material, e a gente acaba deixando sempre as questões morais, éticas e do espírito em segundo plano. E sim, de fato, a gente deveria ter uma educação. Por exemplo, quem vai à igreja, quem vai ao templo, quem tem aí semanalmente o seu encontro com Deus, tem que ser pelo menos uma vez por semana, tá? Quando eu estava estudando espiritismo, eu lembro que eu ia, às vezes, eu ia de terça, e aí eu sei que teve uma época que eu ia de sábado trabalhar, eu ia de terça fazer o curso do mediúnico e de quinta fazer o curso do evangélico. Era 3 vezes. E doideira, mas era uma delícia. Hoje eu sinto saudade. E valeu eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo estudo são mais de 10 anos, são quase 15 anos aí de desenvolvimento de espiritualidade. Cada segundo, sem contar as diversas terapias, que eu deixei de viajar, deixei de fazer outras coisas, tirava férias para fazer curso de 1 semana. Mas eu vou te falar, valeu cada segundo de dinheiro, de tempo investido nos cursos, tá? De desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento nas terapias. Vale cada segundo. As viagens são ótimas, maravilhosas, expandem a nossa mente, trazem novas percepções, mas os cursos realmente são foi o que me transformou. Então, continuando aqui. À medida que então o espírito sobrepuja a matéria, a destruição o horror à destruição vai crescendo, o horror à destruição vai crescendo com o desenvolvimento intelectual e moral. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Então você pensa assim, mas então se Deus mandaria uma chuva aqui muito grande para destruir esse lugar, eu, homem, criar chuva. Vocês sabem que dá para criar chuva, né? Põe lá no Google, como criar chuva. Em Dubai é uma cidade construída no deserto, só existe porque eles têm uma tecnologia que eles fazem chover. Inclusive, esse ano teve uma ocasião que eles erraram a mão lá na chuva, choveu demais. E inundou tudo e eles não tinham estrutura para isso, mas no dia seguinte estava tudo resolvido, né? Porque é uma mentalidade de primeiro mundo. Então, o que acontece? Se eu pensar assim, Deus colocaria uma chuva aqui, então eu vou colocar uma chuva aqui para poder fazer o que eu quero, manipular as pessoas, manipular as coisas. Pode isso? Não, não pode. Entendeu? Não pode. Por que Deus permite? Porque Deus permite que a dinâmica da sociedade do ser humano, por mais que pessoas inocentes estejam sendo vitimadas por conta desses flagelos, existe um porquê. Cada alma estar encarnada em cada região geográfica, em cada tipo físico, existe um porquê disso, tá, gente? A gente pode olhar isso mais adiante, mas não é o propósito principal do nosso encontro de hoje. Então, falando agora dos flagelos destruidores. O Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores com qual finalidade? Para fazê-lo progredir mais depressa. Eu falei que era um tema muito sensível, porque a gente às vezes não entende. Infelizmente, aquela coisa que não vai pelo amor, vai pela dor, né? Preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser compreendidos, tá? Para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos, né? Então, por exemplo, porque a gente tem um hábito que, em termos espirituais, a gente vem para o planeta Terra para cumprir uma missão, mas a gente coletivamente aí tem por hábito fazer o quê? Ficar de férias. A gente quer ficar de férias aqui, a nossa alma, a gente quer curtir. A gente quer passear, a gente quer viver a vida, a gente quer... E tá tudo legal, porque, né,
existe pra gente curtir mesmo. Mas olha a gente falando das nossas, a gente viu semana passada, né, as nossas necessidades, o necessário e o supérfluo. Mas será que a gente tá curtindo a vida dentro do necessário ou dentro do supérfluo? O quanto que a gente, quando a gente vai até pro coach, né, que a gente vê lá a roda da vida, que são todos os campos da vida, a mentoria, né? O quanto que a gente faz o processo de desenvolver todos os campos da nossa vida. As pessoas banalizam muito coach, mas as ferramentas são excelentes. Então, assim, a gente tem que entender que a alma vem pro planeta para evoluir. Se não evoluir de uma forma, evoluir de outra forma. O planeta, a civilização, tem uma evolução programada, tá? Em termos de pessoas encarnadas para conseguir propagar essa evolução, nós já atingimos isso. Se não tivéssemos atingido, a lei da destruição teria operado sobre o planeta Terra, teria destruído toda a criação que existia até então e iria ser recomeçado, tá? Então, de alguma forma, apesar de não parecer, nós estamos aí caminhando no caminho da evolução, tá? E aí, os flagelos destruidores, eles servem o quê? Para dar alguns saltos, né? Porque às vezes não é com a gente, mas quando acontece com os outros, a gente não fica mais atento a algumas coisas. Por exemplo, vamos usar como exemplo a própria pandemia. Trouxe todo um desarranjo aí em diversos aspectos, mas trouxe o quê? Um grande salto evolutivo para muitas pessoas. Consciencial, tá? Não tô falando que a pessoa ficou... veja bem, o despertar da consciência não necessariamente é entender que você vai acordar amanhã maduro, seguro, equilibrado. Não, o despertar da consciência, ele é um processo onde você começa a compreender que você precisa sair da caixinha que você vive, com aquelas ideias, valores, princípios, hábitos de vida, visão de vida que você compreendeu até então. E você precisa desconstruir, destruir isso e construir um novo. Eu vejo vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu olho para minha vida para trás e eu vejo muitos elementos que eu gostaria que eu tivesse, que eu gostaria de vivenciar. Pessoas, situações, às vezes até aquela coisa, né, gente? O corpo, aquela faixa etária que eu tive o melhor corpo. Não deseje o que você tinha no passado. Eu queria ter aquilo que eu tinha em 1900 e bolinha. Não deseje. Deseje construir um novo. Use o antigo como referência e fale assim, estava bom. Mas na verdade agora eu quero construir algo melhor. Porque quando a gente deseja algo do passado, aquilo está vinculado ao nosso eu do passado. E em algum nível inconsciente a gente está se impedindo aí de exercer aí, de realizar os processos necessários para o nosso desenvolvimento e transformação para o novo, para o futuro. Então reflitam sobre isso. Então voltando aqui aos flagelos destruidores, Deus faz... Por que as tragédias acontecem? Para que a gente possa ter realmente saltos de consciência. Beleza, continuando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí e a gente vai esclarecendo, tá bom? Então, olha lá. Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Nós já falamos sobre isso nas lives passadas, né? A questão do bem e do mal, importante considerar. O mal é a ausência do bem. Por que tem muito mal no mundo? Porque tem pouco bem ativo. Pouco bem ativo. A gente não tem uma cultura onde fazer um trabalho social faz parte essencial do nosso dia a dia. A gente não tem essa cultura. A gente não tem uma cultura de priorizar isso. Então, os nossos valores estão invertidos. Né? Então, infelizmente, a gente precisa entender que o que existe coletivamente é uma construção do inconsciente coletivo. E todos nós aqui fazemos parte desse inconsciente coletivo. Mas os outros são maus, eu sou bom. Faça-me um favor, né? Faça-me um favor. Então, aqui vamos partir desse princípio. Então, lembrar o quê? Para resumir aqui, Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. De fato, o que a gente precisa compreender a gente sabe o que é bem e mal? Sabe. Precisamos começar a praticar ativamente o bem. O mundo, a nossa vida, o planeta, a existência, a nossa realidade. Lembrar de que todos os problemas... mas os males são causados pelo homem. Mas não importa, gente. Até todo esse ciclo que a gente está tendo essa questão toda que a gente tem cada vez mais de todas as questões mentais, da saúde mental...
Tudo isso, tá? Tudo isso a gente tem que lembrar que é de alguma forma construção coletiva. Então a gente tem que... Olha só, a gente não começou com uma reflexão falando que nós somos o quê? O microcosmos. Nós somos o microcosmo. A gente precisa curar na gente o que a gente deseja curar no mundo. Olha lá, um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então, compreender o quê? Que a lei quando a gente fala de flagelos destruidores, na nossa visão imediatista, que a gente está aqui no momento presente, contando o tempo dessa forma mais linear, a gente tem uma visão mais dramática. E é justo, né? A gente tem que lembrar da lei da conservação. Porém, quando a gente está falando de uma existência, né? O olhar, a visão de Deus. Só para vocês entenderem, para o nosso princípio inteligente, desde que ele sai como uma centelha, como um elemento, e vivencia aí em todos os reinos a experiência de desenvolvimento do princípio inteligente, até encarnar no Homo sapiens sapiens, até encarnar no ser humano, e a gente começar esse processo de múltiplas existências, para a gente chegar, né, na nossa evolução da nossa alma, são centenas de encarnações. Então a nossa vida espiritual são milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então quando a gente fala de uma encarnação, é muito pouco perto de toda a eternidade. Mas não importa ser muito pouco, porque o que nós temos é o momento presente. Então é por isso que a gente também não pode subestimar isso, entendeu? É um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que é só uma vida, então se eu perder essa oportunidade, eu vou ter outras. Não é assim que se deve raciocinar. A gente tem que entender que é no momento presente que a gente consegue fazer as mudanças que a gente precisa. Olha lá, venha por um flagelo da morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Sabe o que eu me lembrei agora? Quem lembra daquele avião, daquele time de futebol chapecoense que caiu e um rapaz sobreviveu? Então, por isso que eu falo, você não vai sair por aí caminhando numa rodovia de alta velocidade, a pé, porque não é minha hora de ir embora. Não, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que confiar também em Deus. Olha que legal. E também não vai ficar se expondo aí a situações que você sabe que são perigosas, né? Mas tem que confiar realmente, chegou a sua hora. Inclusive, estava vendo um tempo atrás uma reportagem desse jogador, ele contando que ele sonhou com um acidente. Ele sonhou que estava no avião, que teve as luzes de emergência, os barulhos de emergência. E aí ele falou assim, que quando começou o acidente, que ele ficou chocado. Que ele falou, meu Deus, é exatamente o que eu sonhei. Que loucura, né, gente? É uma coisa, assim, inacreditável. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiros. O que isso quer dizer? Sabe quando a gente faz a meditação, a gente fica maior do que o nosso país, nosso planeta, a gente olha de cima. Se a gente olhar de cima, assim, é tudo uma questão de perspectiva, né? O que é o planeta Terra nas múltiplas galáxias que existem? É só um planeta. Mas ele é tão importante porque ele é o nosso lar, percebe? Então a gente tem que ter essa valorização, mas também, ao mesmo tempo, essa consciência. Por quê? Porque a gente também não pode passar... sabe muito aqui, a gente toma cuidado pra gente não entrar em desespero. Nós vamos entrar aí mais em tempos, né? A gente tá falando 2030, 2050. A transição vai ficar bem forte aí, até 2050. A gente vai ter agora de 2025 para 2030, uma acentuação de diversos processos. Tá? Ainda vamos presenciar muitos flagelos destruidores. Então, o que a gente precisa ter? A nossa mente centrada, tá? A nossa mente centrada, primeiramente em Deus, primeiramente no bem, tá? Primeiramente, eu vejo que assim, é a lei da conservação. Primeiramente, você precisa estar bem para cuidar de você, para cuidar dos seus, para cuidar do seu lar. E em segundo plano, o que a gente precisa? Ter uma compreensão. E saber que tudo existe por um motivo. A gente fica triste, a gente fica chateado, mas nada é por acaso, né? E a gente podendo fazer o bem e ajudar, a gente faz o bem e ajuda.
Então vamos lá. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, e se o não domina o egoísmo. Ou seja, se ele não for egoísta, ele vai desenvolver toda essa nobreza. A gente viu agora com toda a questão que aconteceu na enchente do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro vindo toneladas de mantimentos, de roupas, de coisas de fora do Brasil, que só tinha um avião da Força Aérea que ia conseguir trazer de tanta coisa que era, e de brasileiros que se uniram para fazer doações de fora do Brasil. Quer dizer, não tem, ainda mais com brasileiro, né, gente? Não tem para ninguém. O ser humano, eu acredito que a gente vai cada vez mais viver essa separação do joio e do trigo. Por isso que é importante a gente se purificar nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, tá? É no dia a dia que você vai purificar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Por quê? Porque a gente vai cada vez mais ser convidado a mostrar o nosso caráter. Cada vez mais a gente vai ser... a gente não entende a pressão, entre aspas, do mundo atual. Por quê? Cada vez mais a pressão vem para quê? Para a gente colocar nossa alma para fora. Uma alma sofrendo vai colocar o que para fora? Sofrimento. Uma alma curada vai colocar o que para fora? Cura. Então a gente precisa se curar. Por isso que eu faço tanto processo de autocura, compartilho com vocês até de manhã lá nos stories, processo de refrequencialização energética, autocura. Por quê? Porque a gente tem que ir se depurando, certo? Então, olha lá. Em parte, é dado ao homem conjurar os flagelos que os afligem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire o conhecimento e experiência, ele os vai podendo prevenir. Contudo, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência. E esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Ou seja, será que uma chuva muito forte deveria prejudicar tantas pessoas? Ou será que se o governo tivesse feito obras obras de prevenção aí, né, para escoar grandes volumes de chuva, isso não ajudaria a mais pessoas aí não terem que passar por tamanha expiação? Então, são coisas que a gente tem que refletir. Isso a gente está usando como exemplo, mas como que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? A gente ajuda-te e o céu te ajudará. A gente tem que lembrar sempre disso, porque a gente não fazer nada, vai ficar difícil de Deus colocar um anjo batendo na nossa porta, ó, vim te trazer o amor, o dinheiro, a solução dos seus problemas. Percebe? Então a gente tem que estar sempre em movimento. Então vocês estão aqui comigo, a gente está juntando essas lives faz bastante tempo. Essa é a lógica que eu uso. Eu falo, eu às vezes não sei. Eu sei, mas não sei. A gente tá fazendo as lives, né? Por quê? Porque a gente sabe que a informação vai se movimentando e vai trazendo o quê? Novas percepções pra gente, certo? Então, vamos lá. A peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra são aí alguns dos flagelos destruidores que Deus manda para a gente, mas que podem muito bem ser aí, controlados, né, diminuídos e muitas vezes evitados pelo homem. O fato é o seguinte, que se a gente tivesse uma evolução ativa no bem, na prática do bem, coletivamente, muitos dos males que que decorrem sobre nós poderiam ser evitados. A gente não tem que pensar assim, mas os flagelos destruidores vão acontecer de qualquer forma. Nananina, não. Eles vão acontecer na devida proporção inversa da nossa evolução. Então, por exemplo, quanto mais a gente evoluir, menos flagelos destruidores. Quanto menos a gente evoluir, mais flagelos destruidores. Até porque tem almas que precisam acabam indo. Tem almas, gente, que são boas, tá? São boas. Fala, por que tem gente boa que tá aí morrendo do nada? São boas, só que a alma da pessoa, em algum nível, ou perdeu a esperança, ou não está cumprindo o propósito que ela veio cumprir e acaba indo embora, tá? E aí, às vezes, tem muitas almas boas que estão desencarnando para reencarnar, para uma nova missão ainda melhor, mais bonita, para serem preparados, tá?
Não que a gente tenha que achar bonitinho o povo desencarnando coletivamente, mas a gente tem que entender que Deus sabe os desígnios de tudo que acontece. E também lembrar que não se pode a gente achar legal, a gente vive aqui mesmo, ó. Não se pode achar bonitinho e legal a gente antecipar desencarne. Porque ele fala aqui, o desencarne, toda destruição antecipada, ela fere o desenvolvimento do princípio inteligente. Ou seja, também desencarnar. O ideal mesmo, o que é o ideal, tá? A gente vai falar de desencarne. O que é o ideal? O ideal é a gente desencarnar em paz, com senso de missão cumprida, tá? Cura as nossas feridas, cura os nossos bloqueios, encontra o nosso propósito, conhece a nossa alma, a nossa verdadeira essência, compreende quem nós somos realmente de maneira depurada, sem as nossas dores, feridas, medos, travas, bloqueios emocionais, percebe? A gente tá falando aqui a gente tá inclusive no mês da inteligência emocional. Esse seria o ideal. E aí você cumpre, você vivencia tantas coisas que você chega no final da vida e olha para trás e fala assim, eu venci, eu construí meu legado emocional, espiritual, físico, agora eu já posso ir em paz. Só que quantos são que conseguem fazer isso? Muitos poucos, né? Muitos poucos. Então, vamos falar um pouquinho sobre as guerras rapidamente, né? O que impele o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. E ela desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Ou seja, a guerra ela ainda é de fato uma característica aí de seres que são de alguma forma ainda um pouco primitivos, digamos assim, né? E ela com certeza, à medida que o ser humano vai se requintando, ela vai começar a ser eliminado, né? Os desencarnes aqui. Aquele que tira a vida do seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. E é sim um mal, tá? E vai ser penalizado pela justiça divina por conta disso. E no caso de legítima defesa, a necessidade de realmente prevenir a sua vida, de fato, pode liberá-lo aí de ter que pagar o preço pela justiça divina. E não pense que, tudo bem, isso não é pra mim. A gente tem que olhar vidas passadas, tá, gente? Hoje a gente tem uma civilização muito mais estruturada, mas quando a gente fala de dezenas e centenas de encarnações em vidas passadas, todo mundo já pode ter tirado a vida de uma outra pessoa, tá? A gente pensa que não, mas às vezes a gente tem resgates kármicos nessa vida de vidas passadas, a gente nem imagina. Tá? Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja costume e esteja consagrado pela legislação. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser ruim, mal. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Ou seja, aqui também é condenado um infanticídio. Todo tipo de ação que impede que um princípio inteligente esteja ou encarne, né? Quando a gente está falando de bebês no ventre, que impede que o princípio inteligente encarne num corpo físico, é uma ação contra a vida e é uma ação contra a natureza de Deus. É isso que a gente tem que entender. Falar um pouquinho sobre a crueldade. Ela resulta sempre de uma natureza má, né? Requintes de crueldade, quando a gente está falando de destruição. Nos povos primitivos, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto. E como não experimentam outras necessidades além das necessidades da vida do corpo, só da conservação o pessoal cogitam, é o que eles se tornam. Eles se tornam pessoas cruéis em geral. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Ou seja, quando a gente olha evolutivamente falando, a gente vê que existia muito mais crueldade do que existe hoje. Porém, hoje a gente ainda tem muita crueldade. O que a gente precisa desenvolver? A parte moral. Novamente, vamos bater aí na parte moral. A crueldade,
deriva da falta de desenvolvimento do senso moral. Novamente, por que existe tanto mal do mundo? Por falta da prática ativa do bem, tá? A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, aqui, só essa frase aqui, ó, vou até guardar, só essa frase aqui já mata toda essa cultura hedonista, percebe? Quanto mais você excita os instintos materiais, carnais, né, as liberalidades, né, toda essa questão que está sendo propagada com a questão da sexualidade, né, a pauta que libera, né, todo mundo, não existe mais enfim, não posso falar isso porque não existe mais limites, né? Todo mundo pode fazer o que quiser com todo mundo. Então, o que acontece? Isso está gerando o quê? São liberdades para quê? Para a pessoa se ocupar, as pessoas se ocupam mais em sobreexcitar os seus instintos materiais do que desenvolver o seu senso moral, entendeu? Né? Você vê o povo deixando de sair para ir para a igreja? Difícil, né? Algumas pessoas deixam, claro. No geral, não. Não tô querendo aqui julgar ninguém, porque eu já fui aqui sair para deixar para ir à igreja e já fui para a igreja para deixar de sair. Então, assim, mas é um fato, né? Ah, como é que faz então a política de aborto? Põe todo mundo para ir para a igreja, mas não pode, porque é proselitismo, tá? Ficar lá falando de Deus e não tá obrigando as pessoas, mas precisa começar a ter um desenvolvimento moral. Precisa ir para a igreja? Não. Vamos fazer cursinho de inteligência emocional. Quem tá fazendo cursinho de inteligência emocional? Ninguém. Percebe? É assim que funciona. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. O que é isso? Né? A gente vai se elevando, e a gente vai começar a entender assim, pô, aquela grosseria lá não é legal. A gente já tem, às vezes, você percebe assim, ó, quem tá assistindo aqui, tanto ao vivo quanto gravada, olha que interessante. A gente tem que entender que quando a gente tem a consciência de que a gente pecou, né? A gente se equivocou aí, errou por ter falado grosseiramente, ou por ter tido uma atitude rude, já é um ponto de evolução, porque você já sabe que aquilo é errado. Olha que interessante, percebe? Então, é nos mínimos detalhes que a gente vai coibindo o mal dentro da gente. Então, a gente tem que tomar cuidado. A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas do bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão que se separa do bom, quando este é joeirado. Só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. Então, falando aqui, a Mari, curso de inteligência emocional, tá indo pro curso de inteligência, mas é que você é uma pessoa madura, né, Mari? Tem filha. Eu acho que nem só isso, eu conheço gente que tem filho que não é tão maduro. Mas você é uma mulher madura, né? Você tem uma visão já, você já tá com parabéns, né? E gratidão por compartilhar. Já vem fazendo esse processo de desenvolvimento espiritual, a gente tá junto aí nas lives. Não é porque sou eu, mas você também me passa os feedbacks de como vem agregando, expandindo a sua consciência. Então, você vem buscando, né? Vou fazer um elogio agora. O que o mundo precisa é de mais Maris, mais Marianas, mais Denises, entendeu? Pessoas que busquem, né? E eu vou falar também, vou me elogiar aqui também, tá, gente? Com licença, mais Ivetes, né? Que a gente vá buscando aí estudar. E é o que a gente tá fazendo. Vamos ver onde Deus vai nos levar. Mas o que vem aqui pra mim, lendo esse trecho agora, é o quê? Só a cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. A gente tá entrando num momento... Ai, Amari, que delícia de ouvir, gratidão. A gente tá entrando num momento onde a gente tá tendo 3 tipos de pessoas. As pessoas que estão já na frequência do mal, é uma questão de tempo. Prestem atenção. Divaldo Franco fez uma premonição de que em 2025 nós teríamos uma onda de pessoas tirando a própria vida. Tá? Não tô falando isso aí, porque nossa, não, porque há uma hora o negócio vai acentuar, entendeu? Então, todas essas toxinas que são inoculadas nas pessoas, a Mari buscando mesmo, é isso aí, gratidão, parabéns. Todas essas toxinas, elas estão deixando o nosso sistema nervoso sobrecarregado, gerando... Por que tem tanta gente com ansiedade? Isso nem pode falar muito aqui publicamente, né? Mas é por conta das toxinas que estão no sangue.
Aí as pessoas começam a desenvolver. A gente tem um sistema nervoso inflamado. Gente, eu falo por mim também, tá? Fiquei 6 dias fazendo tratamento de burnout. Aí eu vejo alimentação, quando eu tô mais inflamada, quando eu tô menos inflamada, a gente fica mais irritado. Outro dia comi açúcar. Nossa, fiz um doce, comi um montão de açúcar. Me deu um negócio, doce. Menina, no dia seguinte, mas parecia que tinha incorporado giraia. De tão nervosa que eu fiquei, de tão não sei o que. Então, é uma realidade, tá? Aí faz o que? A política de cada um faz o que quer, come o que quer e é do jeito que quer. Aí as pessoas começam a sair do controle. Sai do controle, começa a inflamar o sistema nervoso, começa a tomar remédio, tomar não sei o que. Aí vira um ciclo do quê? Chega uma hora que espana. Não é o caso de vocês que estão aqui comigo, mas se alguém estiver ouvindo isso gravado, é possível sair desse ciclo sim, tá? Buscar a luz, buscar a paz, entre num caminho. Se alguém tiver chegado nessa live por algum dos canais, vá assistir as maratonas, assiste uma live por dia, faça as meditações, busque uma igreja, busque um curso de desenvolvimento pessoal, porque tem muita informação, tá? E é possível, sim, qualquer ser humano sair de um ciclo de dor e sofrimento. Qualquer ser humano sair de um ciclo de vício. Para uns é mais difícil, para outros é menos, com certeza, tá? Mas é possível sim, tá? E este é o caminho, este é o fim inexorável do homem, tá? Os outros caminhos são desvios que querem abreviar a vida do ser humano e a capacidade do seu princípio inteligente de se desenvolver. Então, eu vou continuar aqui para a gente fechar essa lei da destruição, falar um pouquinho de duelo, né? O duelo, a gente falou sobre o duelo, eu acho que a gente falou sobre o duelo na Maratona Quaresma Espírita, mas eu vou falar rapidinho. O duelo, né, que hoje em dia não tem muito, mas tem, só que é diferente, né? O duelo é da época do faroeste, né? Que você pegou minha mulher, então vamos para um duelo. A gente vai se virar de costas, dar 5 passos e se virar de frente. Quem atirar primeiro e matar o outro primeiro é o campeão. Isso é um duelo, né? Da época do faroeste. Porém, contudo, todavia, hoje a gente tem duelos. Você tá na sua casa, a pessoa falou uma coisa que você não gostou, você fala assim, eu não vou deixar isso barato. Gente, o que tem... Não tô falando que se aplica a vocês aqui, mas que vem pra mim aqui, né? Que eu vejo o que tem de duelo de marido e mulher. As pessoas se casam, parece que se casaram pra competir, que não se casaram pra construir algo juntos. Percebe? Então, tudo que a gente vive, que a gente afronta com orgulho, é um duelo. Então, quando você olhar a sua vida, coloca em perspectiva todas as coisas da sua vida e perceba o que é que você vem afrontando com orgulho. Isso é um duelo, tá? E aí, no nível que a gente tá falando aí, né, da época do faroeste, é um costume absurdo e é um assassinato, tá, gente? Eu não gosto de falar essas palavras aqui, mas com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Lembrar que guerras entre nações são um duelo, tá? Guerras entre territórios são um duelo, tá? Então a gente tem que pensar o quanto que a gente vai precisar ainda desenvolver, gente, para começar a largar a mão de umas besteiras. Se até dentro da nossa casa, olha só, como é que a gente quer a paz no mundo se a gente não consegue nem cultivar a paz no nosso próprio lar? Olha a situação. Bom, falar um pouquinho da pena de morte, né? Quando os homens, porque a gente está na lei da destruição, então a gente precisa falar, não tem muito o que fazer. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. E há outros meios do homem se preservar do perigo que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Isso é muito importante de ser falado, tá? E eu vou falar uma coisa assim, com muito respeito, mas assim, eu vejo muitos cristãos defendendo a pena de morte, né? No olhar espírita, tá? No olhar espírita, é isso que ele fala aqui. Quando a gente parte, né? Existem os cristãos evangélicos, católicos, que eles não têm essa visão das múltiplas existências. Quando a gente tem a visão das múltiplas existências, a gente parte de um princípio que a alma, que o arrependimento vai fazer com que ela... Até se você não tem a visão das múltiplas existências, tá, gente? Vamos colocar sem a visão das múltiplas existências? A alma se arrependeu. Quando ela vai para o purgatório, o arrependimento dela é considerado para que ela passe aquele tempo no purgatório e eventualmente possa subir aos céus,
tá? A alma não arrependida vai pro purgatório. Se ela não se arrependeu, ela vai pro outro lugar que não é o céu, o lado oposto. E o que acontece? Por que eu tô falando isso? Vamos colocar agora a visão espírita. A alma arrependida, ela desencarna, ela já vai para um outro caminho, passa eventualmente por algum umbral, tal, mas ela vai ser resgatada e ela vai passar por um processo educativo, onde ela vai começar a reconhecer a magnitude do mal que ela fez. E ela vai montar um planejamento de reencarne, onde ela vai passar por uma expiação e uma oportunidade de compensação do mal que ela fez, tá? Muitas vezes, pessoas que se mataram em outras vidas encarnam como pais e filhos, encarnam como parentes, encarnam como colegas de trabalho, tá? É mais comum do que a gente imagina, tá? Pelo olhar espírita. Quando a gente fala de pena de morte, então, pra gente encerrar, o que acontece? Ela pode ser facilmente substituída no mundo atual, que ainda é um mundo bem limitado, por uma prisão perpétua, né? Não é o ideal, porque as pessoas não gostam, porque fala que ficar sustentando preso, etc e tal. Não importa. Pelo olhar espiritual, uma prisão perpétua, a pessoa tem oportunidade, o quê? Teria oportunidade de em algum momento se arrepender, tá? É uma situação muito delicada, são questões muito delicadas, mas a gente tem que lembrar sempre de uma coisa: o ser humano querer tirar a vida de outro ser humano, independente das circunstâncias, salvo se for por realmente uma legítima defesa, é querer brincar de Deus. É querer brincar de Deus, tá? A gente não entende os desígnios, a gente não entende certas coisas. Eu tenho visto muita questão, assim, do debate do aborto, né, que tá ainda em alta, mas a questão é a seguinte, a questão, eu vejo assim, eu vi uma frase ontem que falava assim: por que bebês que vêm de um abuso são monstros? São filhos de Deus. E a nossa sociedade, ela não tem uma cultura para acolher essas mães, né? Então, assim, poderia acontecer comigo, poderia acontecer com qualquer mulher. Então, assim, são assuntos muito, muito, muito delicados, que a gente vê que os nossos valores, eles realmente precisam ser profundamente reformados. Vou continuar aqui pra gente... olha lá, disse Jesus. Aí ele coloca aqui uma colocação muito interessante, mas disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Mas, porém, contudo, todavia, ele estava falando da justiça de Deus, não do homem. Percebe? A pena de talião é a justiça de Deus e é Deus quem vai aplicá-la. Como eu falei, muitas vezes a alma vai vir o quê? Numa expiação, tá? A gente vai falar rapidinho da lei da reprodução. Eu sei que a gente tá dando 1 hora de live agora, mas a gente vai falar rapidinho da lei da reprodução. Porque, né, vamos sair dessa vibe aí de destruição, pelo amor de Deus. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a população do globo. A gente tem que lembrar que a gente está falando o quê? Sobre alguns pontos essenciais da existência da raça humana, tá? A gente veio da lei da conservação da vida, da maneira como o homem usufrui do que existe no planeta. Agora a gente fala um pouquinho da destruição, porque as coisas, os ciclos precisam chegar ao fim, né? Então, precisa desconstruir para reconstruir, certo? Para a gente dar saltos aí qualitativos, tá? E a lei da reprodução, que é óbvio que, assim, basicamente o quê? O ser humano precisa se reproduzir para ter a continuidade da espécie. Então perceba como todas as políticas que são anti-reprodução, anti-ter filhos, ideologias que são contra ter filhos, contra a família, contra ter filhos, são ideologias que estão contra a natureza de Deus, tá? Pelo olhar espírita. Continuando aqui, população do globo. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos, e sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Com certeza, né? A gente ia ter uma hora que a população ia envelhecer, não ia se renovar. Uma outra espécie teria que dominar sobre o planeta. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva a população na Terra? Não! Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. O que acontece, gente? Pessoas que falam assim: ah, não, mas não pode ter filho por conta do aquecimento global, por conta que o planeta está muito cheio. Isso é um grande equívoco. Sim, o aquecimento global, ele existe e ele é um fato, tá? Contra isso a gente não vai contestar. A questão é a seguinte: o espaço é a clássica história de que o espaço na Terra é suficiente para todo mundo, que o alimento da Terra é suficiente para todo mundo, e falta o quê? Sabedoria.
tá? E a culpa não é minha, não é sua, não é... Acho que assim, não é uma questão de culpa. A gente tem que lembrar que a construção coletiva é um reflexo sempre da construção individual. Os representantes políticos e as pessoas em posição de poder são as pessoas que poderiam ter movimentos mais significativos em relação a um grande grupo de pessoas. E eles não fazem isso em prol do ser humano. É um fato. Porque senão o mundo estaria bom, né? Por que tem tanto mal no mundo, tá? Então, o que a gente precisa começar a pensar? Num longo prazo, em décadas, a se levantarem mais pessoas em posição de poder para que elas possam contribuir para que o mundo seja realmente um lugar justo e bom. E sabe uma palavra que vem para mim aqui? Sabedoria. E sabe de onde vem a sabedoria? Do desenvolvimento moral. Do desenvolvimento da inteligência emocional e do desenvolvimento moral. Então é isso que a gente precisa. Se eu não posso mudar o mundo, eu vou mudar em mim. E eu vou mudar nas pessoas próximas a mim. E é isso que a gente está fazendo aqui, estudando juntos para a gente poder se melhorar um pouquinho mais, tá? Então não vem com esse papo de que o mundo tá cheio de alma, gente. Quando você vai olhar pelo olhar espírita, tá cheio de alma preparada, pronta, esperando para encarnar no planeta Terra. Estão vindo muitos espíritos de luz. A gente vê que as criancinhas hoje em dia são crianças maduras. Eu faço curas, né, para crianças e eu vejo assim, são espíritos de crianças, são espíritos adultos. São almas adultas no corpo de criança. São crianças, tá? E devem, inclusive, obedecer papai e mamãe. Se tiver uma criança ouvindo aí, algum papai e mamãe que for ouvir, mesmo que seja gravado, tem que obedecer papai e mamãe. Tem que ser uma criança educada, tem que ser uma criança respeitosa. Mas são almas maduras. Por quê? Vieram para quê? Para trazer uma nova visão aí para a vida, tá? Para o mundo. Continuando, sucessão e aperfeiçoamento das raças. É importante a gente entender isso, porque tudo, gente, tudo faz parte de quê? De um mindset. O que é mindset, né? A gente tem até as nossas lives de mentalidade e performance. É um conjunto da mente. Então, um conjunto de ideias que permeiam a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos, que regem as suas escolhas e decisões. Percebe? Então, quando a gente tem essa visão ampliada de quem sou eu, do que é que eu tô fazendo aqui nesse mundo, você começa a mudar as suas prioridades em alguns momentos de inflexão e também começa a rever o seu estilo de vida. O que é estilo de vida? É o que é que você faz com o seu tempo no seu dia a dia. Percebe? Então, quando a gente começa a ter esse mindset com essa outra visão, com essa visão amplificada aqui que a gente está falando, você começa a ter outro olhar em relação às prioridades que você dá para sua vida. E aí vem, sabe uma coisa aqui para mim? 2 pontos. Primeiro, você se sentir mais capaz de conquistar as suas conquistas. E o segundo, você realmente se planejar e agir para fazê-lo. Porque a gente vive muito reativamente e acaba não fazendo o que a gente tem que fazer. Percebe? Ó, a alma de férias. Então vamos lá. A atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra, lembrando que esse livrinho aqui do Livro dos Espíritos foi escrito em 1860, tá, gente? Então a gente já invadiu, né? Já invadiu, já globalizou, já fez internet. Tende a invadir a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento e de desaparição. Oh, meu Deus, vamos chorar? Não, vai ser tudo natural. Da mesma forma que o homem das cavernas virou as pessoas hoje, né? A gente tem menos pelo, a gente tem as unhas mais finas, a gente tem uns traços mais finos, uns menos, outros mais, mas não importa. Num contexto geral, a gente tem a coluna mais ereta, toda uma transformação da espécie. Hoje, o homem das cavernas é uma raça extinta, concorda? Então, a gente, um dia no futuro, também vai ser. E precisa ser doloroso esse processo? Não, não precisa. É um desenvolvimento e uma evolução natural. Olha lá. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual. Como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Muito importante a gente entender a questão de legado. E eu com isso, Ivete, somos adultos, gente. Nós somos responsáveis pelas futuras gerações. Ponto. Ah, mas não sei o que. Quem não quer ser responsável pela futura geração ainda está na sua mente, na criança. Ainda não amadureceu. Percebe? Então, nós somos responsáveis por quê? Pela construção cultural e social que vai ser a base das futuras gerações. Óbvio, né? Novamente, não pode mudar o mundo, você vai mudar o quê? Vai mudar a sua casa. Vai mudar você mesmo.
tá? Também não vamos virar a patrulha da mudança agora, tá? A patrulha da moral. Mas a gente vai o quê? Primeiro passo, lidere pelo exemplo. Inclusive, eu estava revisando ontem, semana que vem a gente já vai entrar no nosso mês da vida material, finanças e liderança. Então, olha lá. Fica a dica. E olha que interessante, a gente vai entrar no mês e isso não foi planejado, tá? Isso aconteceu. Eu falo pra vocês que as lives são canalizadas. A gente vai entrar no mês da vida material, finanças, né, e liderança, e a gente vai entrar exatamente no cérebro intermediário. Hoje a gente vai terminar o cérebro inicial e vai entrar no cérebro intermediário, onde a gente vai fazer toda a avaliação, onde o quê? A gente aprende a se liderar. Olha que demais. Meu, ó, sensacional. Eu me empolgo demais. Então vamos lá. A origem das raças pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma. Elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, trazendo isso aqui, o que, gente? Para conhecimento, tá? Eu sei que talvez algumas pessoas já sabem, mas a gente tô trazendo o conteúdo completo, porque a gente está estudando as leis aqui. Obstáculos à reprodução. São contrários à lei da natureza, as leis dos costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. E tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Olha lá. Sobre o uso dos efeitos, né, contraceptivos, métodos contraceptivos, né, a visão dos espíritos prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material, tá? Então a gente fala de uma construção cultural, né? E essa questão aí da liberdade sexual é um tema muito sensível, gente, muito sensível. Mas se você pensar bem, ele é um tema que, como é que eu posso dizer? Tudo que a gente faz de bom e de ruim, de alguma forma, está ligado a toda a construção cultural da liberdade sexual. Toda a nossa cultura, toda a nossa ética, todas as nossas... a questão política, a gente não imagina. A nossa civilização, a gente não imagina. Todo o comportamento, o conjunto do comportamento da nossa civilização está ligado a essa questão da liberdade sexual. Porque você coloca a liberdade sexual, as pessoas vão ter uma outra prioridade e outros comportamentos. Você tira a liberdade sexual, as pessoas vão ter uma outra prioridade e um outro comportamento. Tá? Hoje em dia as mulheres, e eu sou uma mulher de 40 anos, eu posso falar sobre isso. Hoje em dia o que a gente tem? A gente tem, né, o contraceptivo, a mulher pensa assim, e eu não tô falando de mim nem de você, a gente tá falando de quando veio o advento aí, né, da pílula anticoncepcional, o que ela trouxe pra mulher? A mulher pode trabalhar mais, pode esperar mais para ter filho, ela pode, então trouxe toda uma mudança, e em algum nível foi necessário, tá, gente? Porque quando teve a Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma baixa de homens, foi quando houve uma grande introdução das mulheres no mercado de trabalho, tá? Porque os homens estavam mais focados na guerra. Então, é tudo é muita informação, gente. O que a gente tá fazendo aqui? Vamos estudar juntos, tá? Pondera, constrói um pensamento aqui, mas pelo olhar espiritual, tudo que vai contra a natureza de ter um filho, vai contra a natureza de Deus, tá? Então, casamento e celibato. O casamento é a união de dois seres, um progresso na marcha da humanidade. A abolição do casamento seria uma regressão na vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos dois sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Ou seja, sem o casamento nós viraríamos o quê? Animais da floresta, que se unem para copular, para fazer neném. Só que aí a consciência que a gente devia ter usado para fazer o nosso desenvolvimento moral, a gente usou para desenvolver métodos contraceptivos. Então nós viramos o quê? Animais selvagens que copulam. Ponto. Sem necessariamente reproduzir e sem necessariamente se desenvolver, usar a sua consciência para o desenvolvimento moral. Com todo respeito, tá, gente? Mas essa é a conclusão que a gente chega. Me fala se tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando. Então, toma muito cuidado com isso, tá? A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes, né? Tem até os animaizinhos que são mais fiéis a um ou outro do que ser humano. Então, vamos lá, sobre a indissolubilidade do casamento, né?
lembrar, algumas religiões cristãs, elas existe a visão de que o que Deus uniu, o homem não pode desunir. Eu até tenho um pouco disso também, no sentido de que eu acredito muito no casamento, então o que a gente puder fazer para manter o casamento é importante. Porém, contudo, todavia, eu acredito também nas almas que estão preparadas para viverem junto a experiência do casamento. E muitas vezes, o casamento, ele não é o casamento das almas que a gente chamaria, sei lá, que seja de almas gêmeas, tá? Então, infelizmente, a gente vai viver realmente ainda aí uma grande, ao passo que a gente vai viver uma grande onda, mais divórcio, a gente vai viver uma onda nova, que é uma onda de encontros de almas, tá? É uma onda de encontro de almas em comum. O que faz a gente encontrar, eu até vejo pela caixinha dos mentores, o que faz a gente encontrar o nosso amor? É o nosso aperfeiçoamento pessoal. Porque as almas, elas se encontram pela essência. Então, se a gente não tiver a nossa essência ativada, digamos assim, se a gente não tiver conectado com a nossa essência, é muito possível que a gente não esteja na frequência, essência com essência, para se encontrar, tá? E se encontra, gente, é que também a gente tem que lembrar que a gente está vivendo uma guerra espiritual. E existem muitas forças também que não querem o encontro de muitas almas, porque duas almas gêmeas unidas são muito mais fortes. E espíritos bons que vieram para se unir em um momento de transição planetária, eles vieram para fazer o quê? A transformação do planeta para o bem. Então, se você que estiver aqui me assistindo, tá em busca da sua alma gêmea, tenha paciência que a pessoa vai procurar, a pessoa vai encontrar. Invista em você, no seu valor pessoal, no seu aprimoramento pessoal, no seu desenvolvimento humano do seu espírito, que na hora certa a pessoa vai aparecer, tá? Falando um pouquinho sobre a indissolubilidade do casamento, a visão dos espíritos, tá? Codificado por Allan Kardec, é que é uma lei humana e que os homens podem modificar as suas leis. Só as da natureza são imutáveis, tá? O celibato voluntário é meritório aos olhos de Deus? Não. Falando sobre celibato, a gente está falando de lei de reprodução, tá, gente? Então, tudo que é ligado à reprodução. Não. Os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Olha que interessante, né? Ah, não, então eu vou fazer celibato voluntário. Mas por que isso? Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Inclusive, tem alguns livros aqui do André Luiz que eles falam sobre essa questão do celibato, tá? Que, de fato, em algumas fases da vida, é importante para que haja, assim, a pessoa se volte para algumas outras questões mais sagradas e tudo. Mas, no contexto geral, pode ser... e a gente tá falando aqui, gente, também, que não é para todo mundo sair, né? Saindo com todo mundo, porque agora, então não posso fazer, é errado também fazer o celibato voluntário, usar de bom senso, né? Num casamento, o casal tem intimidade, tá? Celibato num casamento, precisa entender se estão fazendo algum tipo de jejum material, físico, né? Para poder honrar a Deus, aí é um sacrifício pro bem. Ou se tem um problema, bloqueio emocional, problema bioquímico no corpo, que diminui a libido, tá? Desarranjo hormonal, muitas vezes inflamação no corpo, tá? Então, assim, tem que ir atrás de ver isso. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. E aí, pra gente falar mais um pouquinho aqui, pra gente finalizar a poligamia, né? A visão da poligamia dos espíritos é muito interessante, porque ele fala assim, a poligamia é uma criação humana, né? É uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar nas afeições dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real. Não há afeição real. Há apenas sensualidade. E aqui a gente termina. O que isso quer dizer, gente? A gente tem que entender que o quê? O ser humano, no aspecto de relacionamento, o que faz a gente evoluir é despertar e cultivar os sentimentos sublimes, que é o amor. Né? Quanto mais a gente se rende às questões carnais, quando a gente fala de múltiplos, inclusive para pessoas casadas, tá, gente? Não tô nem falando solteiro. Múltiplos parceiros carnais, a gente tá o que a gente está estimulando? A gente tá falando, né, a casa da mente, do nosso cérebro. O que a gente está estimulando? A gente está estimulando a nossa parte instintiva. A gente está estimulando uma parte
Vem até questão de prazer, de dopamina, toda essa parte, né? Que a gente está se rendendo, então o quê? À sensualidade, aos prazeres carnais. E isso vai contra o quê? O processo de elevação, de transcendência, de desenvolvimento moral da nossa sabedoria, tá? Então, assim, eu particularmente acho, assim, errado, né? A gente sabe, claro, a pessoa teve um relacionamento extraconjugal, teve um filho, o filho não tem culpa disso, claro, óbvio, é uma criança, é uma alma de Deus, mas a gente tem que entender que a união de um homem e de uma mulher juntos, em fidelidade, em monogamia, é uma evolução da capacidade do ser humano de ter uma postura moral em relação ao outro sexo, tá? Tira a gente daquele componente de vou me unir, mas tem tal animal, sei lá, os golfinhos fazem relação por prazer. Amor, você não é um golfinho, né? Então, eu sei que tem gente que acha que é animal, mas não é, tá? A gente vai pra psicologia, existe uma questão aí de identidade, né? Mas vamos lá. Finalizando que lei da destruição, lei da reprodução, eu falei pra vocês, hoje foi uma live bem densa, muito conteúdo, mas é pra trazer o quê? Alicerces. Porque às vezes, gente, a gente não sabe o que é certo e errado. E a gente tem um manual, a gente tem 2 manuais, né? A Bíblia, que é o livro de Deus, o livro do Senhor. E aqui a gente tem um manual espírita, tá? O livro dos Espíritos é um manual, tá? Para guiar a gente na nossa conduta. E a ideia da gente estudar as leis divinas é exatamente essa, tá? Então a gente estudou lei da conservação semana passada, hoje foi lei da destruição e lei da reprodução. Então a gente está entendendo o básico aí da manutenção da vida. E aí a gente tá o básico das necessidades essenciais. E aí semana que vem a gente vai começar a entrar no cérebro intermediário. E a gente vai começar a ver aí alguns tópicos um pouco mais avançados, tá? Eu espero, vamos para nossa meditação, mas eu já vou falar. Eu espero que as nossas reflexões aqui tragam novas ideias para vocês. Eu também vou reler, vou reassistir essa live depois, novas ideias para vocês em relação à conduta de vocês, em relação à visão de vida, às prioridades, objetivos, sonhos. E quero lembrá-los de sempre sonharem grande. Queiram ser obreiros de Deus, queiram ser pessoas. Mas eu não quero ficar fazendo live igual você. Não precisa fazer live que nem eu. Ser uma boa dona de casa, ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom funcionário, já nos torna bons obreiros de Deus. Vamos lá? Vamos fechando os olhos, tomar uma aguinha pra gente fazer a nossa meditação. Vamos fechando os olhos, enchendo o peito de ar. Deixa o ar subir até o topo da sua cabeça. Ele vai girando em movimentos circulares no topo da sua cabeça. Vai iluminando a sua mente. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se une nesse momento para trabalhar em seu benefício. Para trabalhar em benefício do seu bem-estar, do seu desenvolvimento, da sua felicidade e da sua evolução. É leve, tranquilo e permitido evoluir. E você já sabe como, já vive o seu dia a dia evoluindo. Então você respira fundo. E você relaxa e se concentra 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Vai sentindo o seu corpo bem tranquilo, tranquilamente. A todo momento você continua respirando e relaxando. Vai sentindo seus ombros relaxarem, os músculos da sua face relaxarem, seu tronco, suas pernas e pés. A sua mente consciente vai trazendo para você imagens, sons, percepções extrafísicas. E você agora vai começar a mentalizar e visualizar, como se da sola dos seus pés estivessem saindo raízes de luz, que vão atravessando todas as camadas do solo, até chegar ao centro da Terra. As raízes de luz vão atravessando todas as camadas do solo, vão vencendo essas camadas. E você vai cada vez mais se fortalecendo e percebendo o quanto você é forte, quanto você sabe vencer os seus desafios. E essas raízes vão chegando ao centro, núcleo no centro da Terra, um diamante de luz, de energia vital, de fluido cósmico, de fluido vital. E você vai recebendo esse fluido, que vai subindo pelas raízes,
pela sola dos seus pés, envolvendo seus joelhos, coxas, seu quadril, seu tronco, envolvendo todo o seu corpo, todo o seu ser. Vai envolvendo o seu coração, envolvendo o seu pescoço, sua cabeça, sua mente. E você vai sentindo um vigor tomando conta de você, uma luz se acendendo no centro do seu peito. E essa luz vai também saindo pelo topo da sua cabeça, como se fosse uma linda flor de lótus, de luz branca. E você vai expandindo em pura luz agora, ficando com 5, 10, 20 metros de altura. Você vai expandindo em pura luz agora, ficando com 100, 200, 1000 metros de altura agora. Você fica maior do que o ambiente que você está, do que a cidade em que você está, do que o país em que você está. Você fica até maior do que o planeta Terra e você vai crescendo, respirando fundo, totalmente concentrado no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você se aprofunde ainda mais no som da minha voz. Você vai crescendo, vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo, vai crescendo e vai vendo o sistema solar pequenininho lá embaixo, vai vendo as galáxias e você olha para cima, vai vendo um plano de pura luz, no topo da sua cabeça. Essa luz vai te envolvendo como se te abraçasse. É a causa infinita de todas as coisas, o princípio inteligente maior, a inteligência suprema que rege toda a dinâmica da existência, o amor incondicional, Deus Pai Todo-Poderoso. As frequências de Deus te envolvem agora. Permita que essas frequências vão envolvendo em cada célula do seu corpo, vão descendo pela sua glândula pineal, pelo seu tálamo, pela sua hipófise, pelos seus olhos, por todo o seu encéfalo. Vai descendo por todos os tendões que estão no seu pescoço, pela sua coluna, pelas suas vértebras, pela sua medula. Vai descendo, vai envolvendo também os seus dentes, sua boca, os músculos, os nervos do seu rosto. Vai relaxando. Vai descendo, passando pela sua clavícula, seu ombro, suas escápulas, seus braços, todas as falanges dos seus dedos das mãos. Essa luz vai envolvendo o seu coração, a sua caixa torácica, suas costelas, seus pulmões, seu estômago, seu fígado, seus rins, seu baço. Você vai sentindo todo o seu corpo sendo reprogramado e regenerado agora. Vai sentindo o seu diafragma, seu intestino. Vai sentindo seus órgãos reprodutores. Vai sentindo todo o seu corpo agora. Seu quadril, suas pernas, seus pés, tudo se torna pura luz de Deus. É leve, tranquilo e permitido que você vibre nas frequências de Deus. E a partir de agora você já sabe como vibrar nas frequências de Deus. E você vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada a todo momento vibrando nas frequências mais elevadas de Deus. A partir de agora pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos e nocivos vão sendo imediatamente cancelados em você. A partir de agora, pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos e nocivos para a sua evolução, o seu desenvolvimento, crescimento e o avanço do seu espírito são imediatamente cancelados em você. Você respira fundo e vai sentindo a partir de agora, pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos e nocivos vão sendo dissolvidos em você. Você respira fundo, enche o peito de ar. E vai permitindo que esse ar vai saindo e você vai relaxando e se concentrando 10 vezes mais agora. Você vai sentindo o seu coração, o seu peito vai se iluminando neste momento, vai formando como um vórtice de luz no centro do seu peito. E você vai agora adentrando esse portal de luz no centro do seu peito. Vai adentrando o seu coração até chegar num lindo jardim, o jardim da sua alma. Você respira fundo, vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda. E você começa a caminhar nesse jardim. E você começa a caminhar e você vai perceber num cantinho uma caixa que tem vários registros de dores e sofrimentos que você viveu durante toda a sua vida.
seja dessa vida ou de vidas passadas. Muitas dores e sofrimentos. E você começa a procurar essa caixa. E você vai retirar uma foto, um objeto, vai retirar uma imagem, algo que te remeta a uma dor e um sofrimento que você traz no seu coração. E você vai retirar esse objeto. E você vai olhar lá no céu. Esteja o céu de dia ou de noite. E você vai ver uma linda estrela que vem em sua direção sorrindo. E essa estrela de pura luz se transforma em um ser de luz. Se transforma no Mestre Jesus. O Messias que veio para nos livrar da dor e do sofrimento. E você, timidamente, com muito amor, muita felicidade, vai olhando para o Mestre Jesus. E ele sorri para você. E ele estende as mãos para você e ele fala para você: me entrega. Pode me entregar essa dor e esse sofrimento, que eu vou cuidar disso para você. Só a maneira dele olhar, você já sabe. Então você vai lá e entrega para ele essa dor e esse sofrimento. Essa ferida emocional que você tem em relação a algum acontecimento. E diga ao Mestre Jesus: eu deixo ir. Eu deixo ir essa dor. Eu deixo ir esse sofrimento. Eu deixo ir e te peço perdão. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou grata. E Jesus pega essa dor e sofrimento e ele coloca numa bola de luz que ele vai apertando até dissolver completamente. E ele transforma toda essa energia em um buquê de rosas brancas que ele vai te entregar agora. E ele vai falar para você: essas rosas são para iniciar uma nova etapa de vitórias com paz, amor e luz na sua vida. E você recebe esse buquê e você traz ele para o seu coração em pura luz, irradiando para todas as células do seu corpo. Você vai recebendo esse buquê de paz, de amor, de luz, respirando fundo. Vai sentindo essa luz irradiando por todo o seu corpo, vai dissolvendo dores, dúvidas, mágoas, arrependimentos, tristezas, vai dissolvendo o seu cansaço, vai vibrando, e essa luz branca vai se tornando uma luz dourada, de prosperidade, abundância, suprimento divino. E essa luz vai envolvendo todas as células do seu corpo. E você vai sentindo como se uma nuvem uma nuvem cinza saísse do seu corpo, com toxinas, com estresse, com dores e sofrimentos. E você se transforma em um ser de luz dourada. E você agora vai irradiando, respirando fundo. Enche o peito de ar e irradia essa luz para todo o jardim da sua alma. Vai irradiando essa luz para todo o jardim da sua alma. Exatamente, vai iluminando as plantas, vai iluminando as construções da sua vida. Você começa a perceber que com mais luz você começa a ver pequenos diamantes. Pequenos diamantes são as suas vitórias. São as suas realizações em potencial. São sementes. Você vai pegar essas sementes agora. Vai pegar algumas dessas sementes e vai trazer para o seu coração. E elas vão germinar agora no seu coração, no jardim da sua alma, na sua vida. E como se você se tornasse uma árvore. Você vai para sua casa e você vai irradiando essa luz por todo o seu lar. Por todos os cômodos, vai vibrando por os seus parentes, pessoas amadas. Você vai agora vibrando por toda a sua vida e vai se projetando em uma nova vida, uma vida no futuro. E você vai agora caminhando
por uma estrada que vai te levar para uma nova vida. Como se você estivesse atravessando um lago para ir para um outro continente, um outro território. Então você atravessa essa ponte ao futuro. E quando você chegar do outro lado, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente e a sua alma vão se unir nesse momento. E a sua mente consciente vai te trazer imagens, sons, sensações, percepções. Quem é você quando você se libera da dor e sofrimento? Quando você recebe a bênção de Jesus? E quando você segue em paz, um passo de cada vez, aplicando seus maiores talentos e habilidades, se tornando uma pessoa melhor. Então você agora, respirando fundo, vá observando essa cena de futuro. Se tiver uma nuvem em frente, você vai sentindo essa nuvem se dispersa. Vá abrindo como se fosse uma cortina e vendo um filme no telão. Vá vendo você nesse telão. Como está a sua constituição física, seu cabelo, sua roupa? Quem são as pessoas que estão com você? Como se você entrasse nesse telão na sua vida no futuro. Quem são as pessoas que estão com você nesse futuro que você está projetando agora? O que é que você está fazendo? Quem é que está com você? Vai vendo o que você está fazendo. E você vai observando quais são as capacidades que você tem nesse eu do futuro que você ainda não desenvolveu até agora, não tinha desenvolvido até agora. Como é a postura? Como o seu eu do futuro se comunica? Como ele se sente? Como o seu eu do futuro se sente quando você se comunica? Como você se coloca, dá uma opinião? Qual é o seu feito aí? Procure um objeto, uma imagem, um som, uma palavra, uma sensação, uma cor, para que você saiba qual é o seu feito nessa cena de futuro que você está vendo. Vá observando como é que a vida pode ser generosa com você, quando você também aprende a ser generoso, generosa com seu desenvolvimento moral e espiritual. Que vida leve, cheia de luz, cheia de amor. E esse seu eu do futuro, ele olha para você agora e ele te enxerga. E ele olha para você com muito carinho, porque você é o que ele foi ontem. E ele olha para você com uma certa saudade. E ele te abraça. E ele fala no seu ouvido: eu vou trazer agora para sua mente consciente novas ideias e novas percepções sobre os melhores e mais elevados caminhos que você pode seguir na sua vida a partir de agora e acelerar de maneira leve, tranquila, os processos da sua evolução e das suas realizações. E o seu eu do futuro te abraça e fala para você: você é amada, você é capaz, você tem um valor que você nem imagina o tamanho. E você já sabe como fazer as grandes realizações, os grandes feitos que estão parados no seu coração e na sua mente para ser realizados. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a transformar o seu comportamento, o seu estilo de vida, ter novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos e novas ideias que vão te levar a uma nova vida, a melhor e mais elevada versão da sua vida e das suas realizações. A partir de hoje se movimentam pessoas e situações e criam-se meios e condições para que você todos os dias dê um passo, mesmo que pequeno, mesmo que numa mudança de pensamento, de sentimento, de comportamento, para atingir a melhor e mais elevada versão da sua vida. Porque você merece, você é capaz. E esse seu eu do futuro vai se integrando totalmente em cada célula do seu corpo. Você respira fundo e você percebe que já é você. Você vai integrando a constituição física desse seu eu do futuro, o cabelo, o corpo, as roupas, as ideias, os pensamentos, os sentimentos
e comportamentos. Então você vem retornando em paz. Você sente muita paz a partir de agora. E todos os dias, quando você abrir os olhos ao acordar, você vai sentir paz e uma coragem avassaladora de transformar a sua vida para melhor. Todos os dias, sempre que você abrir os olhos ao acordar, você vai sentir paz e uma grande coragem de transformar a sua vida para melhor. Então você vem com todo esse sentimento retornando para o momento presente. Eu vou contar até 3. Fique tranquila, somente no 3 você pode abrir os olhos e eu vou te avisar. Então, 1, vem trazendo esse sentimento gostoso, respira fundo. Um sentimento gostoso de realização física, mental, emocional, espiritual, financeira, material, em todos os campos e níveis da sua vida. Você vai sentindo como se tivesse uma luz irradiando, pura luz, e tudo estivesse se tornando luz na sua vida. E 2, você vai percebendo as suas pernas, seus braços, a sua mente consciente, a sua performance mental, a sua cognição vai melhorando cada dia mais. E você vai tendo mais disposição e ânimo. E 3, abre os olhos para viver uma nova vida, com uma outra mentalidade, com uma outra visão da realidade. Como é que vocês estão, meus amores? Me contem como é que vocês estão. Vão retornando para o momento presente, mexendo pernas e braços. Você retorna agora para o momento presente, com a sua mente totalmente alinhada a todos os novos ensinamentos, a todas as novas ideias. Você gosta de ter novas ideias, é fácil ter novas ideias. A Silvia, gratidão. Gratidão, Silvia. Quem quiser compartilhar alguma coisa que viu ou ouviu, eu vou contar metade. Eu me vi numa cena com algumas pessoas, que as meninas que participam sempre da live comigo, a gente estava num lugar. Mas eu não vou contar onde era o lugar, porque eu quero que aconteça essa cena. E foi muito legal. E a gente estava conversando. E tinha a ver com os assuntos que a gente está vendo nas lives. E foi muito gostoso. Muito, nossa, queria ficar lá papeando com vocês. Delícia. Eu vou fazer a leitura da Abrindo Portas Interiores pra gente voltar um pouquinho mais e a gente finalizar a live, tá, gente? Que dia é hoje? 25 de junho, 25 de junho, vamos ver, 25 de junho, ó, já tá indo metade do ano, hein, galera? Metade do ano. Uma coisa é certa, a gente fazendo as lives, a mentalidade não fica igual. Pode outras coisas ficar igual, mas a mentalidade com certeza não. Procure o encontro e encontre a liberdade do espírito. Porque onde existe liberdade verdadeira, existe paz. E onde existe paz, existe amor. E o amor destranca todas as portas. Onde existe amor, não existe crítica, nem condenação, nem julgamento. Porque você sabe, depende de tudo que está em mim e no meu amor. Esse livro são mensagens de Deus, tá? Você enxerga a família humana que foi criada à minha imagem e semelhança. Você vai além da aparência, direto ao âmago da questão, onde não existe separação e tudo se funde em completa unidade. Você enxerga o melhor em tudo e em todos. Quando você conquista a perfeita paz interior, você não perde mais tempo tentando mudar os outros. Você simplesmente aprende a ser e sendo, você cria um sentido de unidade na vida e a paz e o amor reinarão sobre nós. Olha que legal. É verdade. Quanto mais eu venho aprendendo, quanto mais eu venho amadurecendo, mais eu venho percebendo que eu tenho procurado sair desse lugar de julgamento, sabe? Que a gente faz mesmo, né? Uma coisa de hábito. Ainda mais o brasileiro, que a gente é todo extrovertido, é tudo cheio de coisa. Mas assim, quando a gente tá feliz, quando a gente tá construindo algo, gente, e quando a gente tá satisfeito com o que a gente tá construindo, a gente tende a realmente não ficar julgando os outros. Quem constrói, quem tá satisfeito e julga os outros, é porque ainda tem uma ferida, tá? Ainda tem uma ferida. Por quê? Porque em algum nível a gente tá projetando o quê? Pai e mãe nas pessoas, tá? Então a pessoa que julga muito, ela é uma criança ferida. E ela julga para quê? Para tirar o foco dos problemas dela, das dores dela, das feridas dela, dos defeitos dela e colocar o foco
nas feridas, nas dores, nos problemas do outro, tá? Então, não sei se vocês que estão assistindo aqui ao vivo, mas quem estiver assistindo aqui gravado, reflita sobre isso. É importante a gente ativamente fazer um trabalho para sair do papel de julgamento. Percebeu que tá julgando? Corta. Fala, ah, não, putz, não é legal. Sabe? Evita escrever coisas de julgamento. Evita pensar, os pensamentos vêm, mas se a gente já matar os pensamentos logo na hora que eles vierem, é um outro nível. Tá? Gente, eu amo vocês, eu quero agradecer muito todos que estão aqui presentes, quem chegou depois, quem tá aqui, a Denise e a Mari que estão comigo aqui, nossa, estamos juntas há anos, quem chegou depois, espero que tenham gostado, se alguém sentiu, percebeu alguma coisa diferente, quiser compartilhar, mesmo aqui depois, deixar nos comentários, no direct, fica à vontade, amo vocês. Na sexta-feira a gente tem a nossa live de mentalidade e performance, vamos finalizar o nosso mês de inteligência emocional e eu desejo a todos um maravilhoso dia, ok? Beijos, gratidão a vocês também, gente. Tchau, tchau.